Olá! Hoje conversamos sobre recebidos pagos e não pagos, porque nem só de recebidos vive a mulher, não é mesmo? Neste mês comprei algumas coisinhas, algumas 3 coisinhas na promoção que teve no mês passado na Amazon, no Prime Day, baita promoção, aliás, e recebi também algumas coisas maravilhosas de vocês. Vou começar então com as coisas que eu comprei, porque são apenas 3, e aí depois a gente parte então para as coisas que vocês me enviaram de presente. Bom, então começando com as coisas que eu comprei. Comprei 3 livros, como já falei para vocês, estes aqui. Um deles, não sei se deu para ver no vídeo, mas já está com o marcador, porque é uma leitura já em andamento. Este aqui é o Antifrágil, do Nassim Taleb. Do Nassim Taleb eu já li há uns 6 anos, talvez, ou mais. Uns 7 a quase 8, eu diria. Li dele A Lógica do Cisne Negro, que foi um livro que eu gostei bastante. Vale a pena dar uma olhada para quem gosta muito de ler sobre coisas envolvendo risco, incertezas. Ele apresenta um conceito bem legal neste livro. Quando eu for fazer a resenha de Antifrágil, eu comento um pouco sobre a lógica do cisne negro. Mas então, o que temos aqui em Antifrágil? Aqui o Nassim Taleb traz uma espécie de conceito novo, e aí vamos construir aqui um raciocínio. Quando a gente pensa em algo frágil, a gente pensa em algo que quebra com certa facilidade, algo que não é muito resistente. E aí, quando a gente pensa, ok, mas qual é o oposto de frágil? Logo vem à nossa cabeça conceitos como robustez, resistência, etc. Mas se a gente parar bem para pensar, o oposto de frágil não é robusto ou resistente. E é aí que o Taleb introduz o conceito de antifragilidade. Antifrágil, subtítulo, coisas que se beneficiam com o caos. E é exatamente isso que ele faz aqui. Mostra como essa coisa do ser humano querer se proteger muito acaba muitas vezes não sendo benéfica, porque no fundo, e aí é só a gente olhar para a história para ver vários exemplos desse tipo de situação, geralmente são em situações extremas, situações de crise, que a espécie humana e a natureza, etc., mais se desenvolve. Na resenha eu vou desenvolver melhor o conceito de antifragilidade, citar vários exemplos também em relação à antifragilidade, mas estou gostando muito do livro. Eu gosto muito do Taleb por causa dessa coisa da didática dele. Ele dá vários exemplos aqui muito didáticos, apesar de que muitos acham que ele peca até nesse ponto, porque ele dá vários exemplos e aí acaba às vezes sendo prolixo, mas eu acho que a didática dele é algo louvável. Enfim, provavelmente no mês que vem, talvez, ou em setembro, não sei, depende do andar da leitura aqui desse livro, a gente conversa mais sobre Antifrágil, mas no Instagram eu estou fazendo uma espécie de diário de leitura disso aqui. Já que é um livro de não ficção, dá para ir comentando as coisas, porque não tem spoiler nem nada, então vira e mexe eu apareço lá no Instagram, nos stories, para comentar sobre este livro aqui com vocês. Aí outro livro que eu comprei, já estava na minha mira há muito tempo, é este aqui, A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. E aqui o que o Vargas Llosa faz, pelo que eu entendi, é basicamente refletir sobre a nossa sociedade atual, que é essa sociedade que coloca o entretenimento acima de tudo, isso de a gente fugir cada vez mais de situações que nos demandam uma capacidade de raciocínio maior em prol daquilo que vem mais fácil, de uma diversão mais fácil. Fala também sobre o impacto da mídia sensacionalista, dessa coisa de fake news, enfim. Parece ser um livro muito interessante. Eu já li a não ficção do Mário Vargas Llosa 2 vezes e gostei bastante das 2 vezes, e acho que aqui não será diferente pelo que eu li sobre as opiniões acerca deste livro e pelo que vocês me falaram também. Mas vocês me indicaram este livro aqui quando eu estava falando nos stories sobre hierarquia na cultura. E aí vocês falaram que este livro aqui poderia me ajudar também a desenvolver um raciocínio melhor em relação a esse tema. Então, tô bem curiosa para ler, vamos ver se a gente dá uma furada de fila para conversar sobre A Civilização do Espetáculo ainda neste ano. Alguém aí já leu? Me contem aí nos comentários se vocês gostaram. E, por fim, temos este aqui, Porque Escrevo, de autoria do George Orwell. Vocês estão conseguindo ver a capa? Agora eu fiquei toda escura, né? Mas, enfim, vocês conseguiram ver a capa, né? Aqui a gente tem alguns ensaios de autoria do Orwell. Eu já li
alguns ensaios dele, os ensaios reunidos numa edição chamada O que é Fascismo e Outros Ensaios, se eu não me engano. Bem bom, aliás, gostei bastante, dá para compreender um pouco melhor do pensamento do Orwell, que eu acho que é algo que todo mundo fica meio curioso após a leitura de 1974, e foi justamente porque neste mês eu irei reler 1974 que eu decidi comprar este livro aqui, porque acho que tem um ensaio aqui que vai me ajudar bastante a compreender melhor 1974. Eu já estava pensando nisso e 2 de vocês falaram a mesma coisa em relação ao mesmo ensaio, que eu estava pensando que ia me ajudar a compreender mesmo. Então, acho que estou indo na direção certa. Conversaremos então sobre estes ensaios aqui no canal em algum momento aí ao longo do segundo semestre. Ok, então vamos agora para as coisas que eu recebi. Vou tentar ir em ordem de recebimento aqui. Eu recebi uma coisa que, ai meu Deus, quando eu abri eu quase tive um troço, que é isso aqui. Os contos completos da Lígia Fagundes Telles. Gente, olha esta edição. Até já tinha chamado bastante a atenção de vocês, porque ela fica bem aqui, onde está este buraco agora. E aí, desde que eu coloquei ela ali, eu recebo comentários nos vídeos. Nossa, que livro lindo, é bom, não sei o quê. Então, quem me mandou aqui foi uma mulher chamada Elizabeth Oliveira e Elizabeth. Eu espero muito que você esteja assistindo a este vídeo, porque eu não consegui entrar em contato com Elizabeth. Geralmente, quando vocês me enviam algo, vocês enviam um bilhetinho ou cartinha junto, e aí vocês colocam o usuário de vocês no Instagram, que aí eu consigo achar vocês com mais facilidade, mas a Elizabeth não fez isso. E aí, por causa disso, eu não consegui agradecer a Elizabeth apropriadamente. Então, Elizabeth, se você estiver assistindo a este vídeo, saiba que estou muitíssimo grata. E, por favor, se manifeste aqui nos comentários para que eu possa te agradecer direito e mandar um beijo, porque, nossa, que presente! Eu amei, tava de olho nisso aqui há um tempão. Lígia Fagundes Telles, como o pessoal que acompanha aqui o canal sabe, está galgando degraus muito rapidamente no meu coração, amando essa mulher cada vez mais, e tô muito feliz agora que tenho todos os contos dela aqui em casa. Elizabeth, muito obrigada e se manifeste, pelo amor de Deus. Aí a Fabi me enviou um romance da musa absoluta deste canal, que é a Susan Sontag. E, gente, eu preciso confessar que eu não sei se eu vou gostar dos romances da Susan Sontag. Eu li coisa pra caramba da Susan, mas não li nenhum romance, e isso é totalmente proposital, porque eu tenho quase certeza que eu não vou gostar dos romances da Susan. Mas, dentre os romances dela, eu acho que este aqui é o que eu tenho mais probabilidade de gostar, então fiquei bem feliz que a Fabi me enviou. E eu me consolo pensando que nem a própria Susan gostava dos romances dela. Ela morreu achando que não tinha escrito um romance à altura das inspirações dela. E conforme eu vi na biografia dela, que eu li, que já tem até resenha aqui no canal, deixarei no box de informações, e também nos diários, era uma coisa muito díspare a recepção dos livros dela quando você compara os ensaios e a ficção dela, porque os ensaios eram super aclamados, foi, aliás, por causa dos seus ensaios que a Susan Sontag ficou tão famosa, mas os romances costumavam ser massacrados. Este aqui foi, se eu não me engano, o mais elogiado pela crítica. Mas, de qualquer modo, Fabi, muitíssimo obrigada pelo presente. E recebi da minha amiga Renata o meu presente de aniversário de 2020, que é este aqui, Oblomov. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que eu finalmente tenho este livro aqui em mãos, que faz muito tempo que eu quero ler este livro. E aí eu sabia que a Rê tinha comprado pra me dar de presente, porque eu lembro que quando lançou, um pouco depois do lançamento, eu falei pra ela que eu queria comprar, e aí ela falou, não, não compra, pelo amor de Deus. E tinha sido porque ela tinha comprado pra me dar de presente, né? Eu estragando surpresas desde 1996, praticamente. Mas o que aconteceu? Geralmente eu e a Rê comemoramos o meu aniversário aqui em São Paulo, então ela vem pra cá, a gente sai pra comer pizza e sorvete, só que aconteceu pandemia e aí não teve como, né? Aí meu presente ficou lá, mas recentemente ela decidiu que ia me enviar pelos correios de qualquer maneira, e aí finalmente recebi este livro aqui. Estou muitíssimo curiosa para lê-lo. Inclusive, eu tava pensando em já furar fila, né? Porque eu quero muito ler este livro já há muito tempo. Mas eu pensei em uma coisa melhor, talvez uma espécie de projeto pro ano que vem. Não sei ainda. Ano que vem vocês descobrem, fazer a blogueira misteriosa. Mas, Rê, muito obrigada. E aqui a gente tem um dos maiores romances da literatura russa, e tratando de um tema que é muito caro à literatura russa, que é a temática do homem supérfluo, que
Resumindo, é basicamente um homem que tem muitas ideias, muitos ideais, pensa em coisas que teoricamente poderiam revolucionar a vida das pessoas, mas é isso, teoricamente, porque esse homem não encontra vazão para a prática, e é isso que temos na figura do protagonista de Goncharov Oblomov. Muito curiosa mesmo para ler este livro. Alguém aí já leu? Se sim, deixem aqui o que vocês acham nos comentários. Muito obrigada. Recebi da queridíssima Adriana 2 livros. Este aqui do George Steiner, que foi um autor que eu conheci no mês passado através do Aqueles que Queimam Livros. Já tem resenha aqui no canal, deixarei o link no box de informações. Aliás, o Steiner com esse livro foi para minha lista de melhores leituras do primeiro semestre deste ano. E aí fiquei maluca para ler tudo que esse homem já escreveu. E a Adriana me presenteou com este aqui, Tolstói ou Dostoiévski, que é um livro onde, pelo que eu vi nas avaliações, opiniões, etc., não fica naquela coisa, quem é melhor, Tolstói ou Dostoiévski? Não, ele não reduz a problemática a isso, mas sim começa a comparar aqui a obra dos dois, como que cada um pensava em relação a certo tema, também compara tanto Tolstói como Dostoiévski aos demais de seus contemporâneos, não sei se todo mundo aqui sabe, mas Tolstói e Dostoiévski foram contemporâneos também de muita gente boa, ou geraçãozinha boa, hein, gente, século XIX, olha... Muita coisa boa ali, especialmente na Rússia. Mas então, é basicamente isso que temos aqui, algumas conclusões dele também acerca das principais obras desses autores. E por esse motivo, eu penso que talvez não seja uma boa ideia ler isto aqui sem ter lido boa parte da obra de Tolstói e de Dostoiévski. Quando eu ler, eu confirmo essa impressão para vocês, mas suponho que aqui também a gente tem algumas revelações sobre o enredo, os famigerados spoilers. Então, pensem aí, caso vocês tenham ficado interessados, se já tá na hora de ler isso aqui ou não. De qualquer maneira, deixarei o link aqui para onde vocês conseguem encontrar este livro no box de informações. Aliás, achei o formato deste livro muito curioso. Vocês estão vendo, ó? Deixa eu pegar um livro de tamanho normal aqui. O outro que a Adriana me enviou, aliás, olha só. Ele é mais fininho e alto. Curioso. E o outro livro que a Adriana me mandou foi este aqui, O País das Neves, de autoria de Yasunari Kawabata. Eu espero que seja assim que pronuncie o nome deste autor, que é Nobel de Literatura, e ele é um japonês. E a gente estava conversando sobre isso algum dia nos stories, no Instagram. Alguém perguntou se eu já tinha lido muita coisa de literatura japonesa, e eu falei que não, li pouquíssima coisa, na verdade, mas que é uma literatura que eu tenho mais vontade de conhecer, apesar de certo receio, porque... O pessoal que acompanha aqui o canal já deve saber disso, mas eu não costumo me dar muito bem com o realismo mágico, com essa coisa meio fantástica, quando a fronteira entre o real e o fantástico é meio embaçada. Para mim isso não costuma funcionar muito bem, geralmente ou é realidade ou é fantasia, você tem que escolher um dos dois, e em literatura japonesa, pelas coisas que eu já li de lá, essa fronteira é bastante embaçada, então por isso esse meu receio. Mas a Adriana me mandou isso aqui porque ela ficou muito curiosa para saber o que eu acharia. E aí eu perguntei também de vocês nos stories se vocês já tinham lido e gostado. E aí, para minha surpresa eu digo porque assim, eu confesso que eu não vejo muitas pessoas falando do Kawabata, mas muitos falaram que já leram, e a opinião geral foi que, apesar de não ser a sua melhor obra, é um livro bastante bonito. Então, estou curiosa. Será que engreno na literatura japonesa agora? Vamos ver. De qualquer forma, Adriana, muitíssimo obrigada. Recebi de outra querida, a Ohara, que sempre fala comigo lá no Instagram, 2 livros. Um deles é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, que dispensa apresentações, né? E eu tinha uma relação meio difícil com Jane Austen, até que recentemente eu li Emma, já tem vídeo aqui no canal, deixarei o link aqui no box de informações, e que também entrou pra minha listinha de melhores leituras do primeiro semestre. E aí eu fiquei animada para reler algumas coisas da Jane Austen, ler algumas outras coisas dela que eu não havia lido ainda, mas estava meio em dúvida, mas a Ohara bateu o martelo pra mim, porque ela me enviou Orgulho e Preconceito. Então, relerei Orgulho e Preconceito. Tô bem curiosa para ver o que vai sair dessa releitura, se eu vou gostar mais do que quando eu li pela primeira vez, o que não vai ser muito difícil, porque
Eu não tinha gostado muito desse livro quando eu li da primeira vez, mas recentemente também quem releu esse livro foi o Lucas, maravilhoso, do canal Diário de Leitura. Deixarei o link aqui no box de informações. E aí fiquei mais animada ainda para reler depois da experiência de releitura dele. Ohara, muito obrigada. E ela me enviou este livro aqui, que já estava na minha lista há um certo tempo, então fiquei feliz pra caramba quando eu vi que ela resolveu me presentear com ele, que é este aqui, O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. Aliás, ele é filho daquela escritora super famosa que vocês vivem falando, aliás, que eu vou gostar e eu ainda não li, que é a Natalia Ginzburg. Mas então, o que a gente tem aqui? O Carlo, eu falei Carlos? É o Carlo, tá? Então, o Carlo é um historiador e o que ele faz neste livro aqui? Ele basicamente pega um documento que tratava do julgamento de um moleiro que no século XVI questiona a Igreja Católica, bem em meio ao período da Inquisição. Eu vou até ler a sinopse aqui, porque eu acho que consegue explicar melhor do que eu, né? Para vocês terem ideia do quão interessante parece ser este livro. Olha só. Ao pesquisar uma seita italiana de curandeiros e bruxos, o historiador Carlo Ginzburg deparou-se com um julgamento excepcionalmente detalhado. Tratava-se do depoimento de Benocchio, um moleiro do norte da Itália que, no século XVI, ousara afirmar que o mundo tinha origem na putrefação. Abre aspas. Tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos, e de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. Fecha aspas. Graças ao fascínio dos inquisidores pelas crenças desse moleiro, Ginzburg encontrou farta documentação, a partir da qual pôde reconstituir a trajetória de Benocchio num texto claro e atraente e desembocar em uma hipótese geral sobre a cultura popular da Europa pré-industrial. Não parece muito interessante? Ohara, muito obrigada pelos presentes, eu adorei as escolhas e olha só, os elogios em relação a este livro aqui. Mostrei no Instagram e pipocou gente falando bem, querendo que eu leia logo, então vamos ver se fura a fila também. Aí da Ohara foi isso. A Emma, querida, me enviou este livro aqui, que eu já queria ler também há certo tempo. Vocês estão vendo, né? Que eu quero ler um monte de coisa há certo tempo. Ou há muito tempo. Ai, gente, é essa vida baseada em aumentar a lista de desejos na Amazon até o limite da irracionalidade. Então, dá nessas coisas. Mas então, ela me enviou este livro aqui, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Em 2018, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de comparecer a um evento que tinha como atração principal a Malala, que veio fazer uma visita aqui ao Brasil, e neste evento a gente tinha como uma das convidadas da mesa, junto com a Malala, a Conceição Evaristo. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada com tudo que ela tinha a dizer, com a história de vida dela, fui pesquisar um pouco sobre ela depois, e aí descobri este livro aqui dela, quero ler desde então, mas não sei por que motivo não tinha comprado ainda. Mas aí a Emma, querida, me enviou como presente, então Emma, muito obrigada. E aqui a gente tem uma reunião de contos da Conceição Evaristo que dão voz àqueles que geralmente não têm voz na nossa sociedade. Mostrei no Instagram também e muitos falaram que já leram, mas que é uma leitura para você escolher bem o momento quando você vai ler, porque é um livro bastante pesado, um livro difícil de ler pelo que narra, não pela linguagem. Emma, muitíssimo obrigada pelo presente. E para fechar o vídeo, recebi da Companhia das Letras um lançamento deles, e aliás, muita gente estava esperando por esse lançamento, pelo que eu vi aí, que é O Outono da Idade Média. Este livro aqui saía pela Kozak Naif, numa edição super maravilhosa, gigantesca, que está esgotada, né? A Kozak fechou as portas. E aí a companhia foi quem adquiriu os direitos deste livro, mas até então estava fora de catálogo e voltou no mês passado, através desta edição aqui da Penguin. Resumindo bem o que a gente tem aqui. Este aqui é um dos maiores clássicos da historiografia ocidental, é de autoria de um historiador holandês chamado Johan Huizinga, deve ser assim que fala o nome dele, talvez. E o que ele faz aqui? Esse historiador se utiliza de algumas fontes tidas como não confiáveis e que geralmente não eram muito utilizadas para fazer história, como, por exemplo, literatura, teatro, etc., coisas mais da tradição popular, mas é majoritariamente a partir desses documentos que ele constrói, então, a vida medieval. Então, traça um panorama das artes,
artes, da política, da vida em sociedade. E pelo que eu vi, ele também tenta desmistificar um pouco essa ideia da Idade Média, do medievo, como a Idade das Trevas. Então foram essas as coisas que eu recebi. Como sempre, se vocês quiserem que eu leia logo algo, deixem aqui embaixo, porque eu costumo levar muito em consideração os anseios de vocês aí, porque vocês querem ver em breve no canal. E se vocês tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.